A paz do Senhor Jesus, aos seminaristas, vamos para mais um vídeo aula do nosso Seminário Teológico do IBBC, trabalhando nessa turma apostila 1, Bibliologia. Paramos na página 105 no vídeo anterior, retomamos na página 106 com provas da inspiração de Deus na Escritura Sagrada. Provas da inspiração. A natureza de Deus. 1. Deus revelou-se ao homem, sendo um Deus pessoal, todo-poderoso, santo e amoroso. Tudo isso o levou a considerar a sua criação como digna de seus cuidados, em especial o homem. Mostrou-se como um Deus presente, pronto a socorrer o homem em suas necessidades básicas. Seria ilógico supor que esse Deus zeloso pelo homem deixasse de prover as questões mais íntimas do homem, como a redenção da alma, o anseio pela vida, a eternidade, a satisfação interior e etc. Para tal, Deus fez um plano redentor e inspirou os homens a escrevê-lo a fim do mesmo tornar-se conhecido dos homens. A Bíblia, a natureza da Bíblia, ela apresenta um ponto de vista, um tema, um padrão moral, um único plano de salvação e uma visão do mundo, tendo sido escrita por cerca de 40 homens diferentes, de épocas e culturas distintas, num período de 1.600 anos, sem se contradizerem. Ainda condena todo tipo de pecado, exige um alto padrão ético e moral, tanto obediência, total obediência, sendo superior a todos os livros do gênero, para os quais tem servido de modelo e, acima de tudo, indica a possibilidade de redenção. As afirmações da Bíblia, ela afirma ser a palavra de Deus, possui tal condição por falar a verdade em todos os outros assuntos. Os escritores do Antigo Testamento usam termos como "assim diz o Senhor" mais de 3.800 vezes. Vários autores reivindicam absoluta autoridade da lei e dos testemunhos. O Senhor disse que a Escritura não pode falhar e acreditava na inspiração das Escrituras. Textos bíblicos acompanham as afirmações. Teorias da inspiração. Algumas teorias têm sido sugeridas para explicar a forma que Deus usou para se revelar ao homem através da Escritura. Teoria da inspiração natural ou intuição. Essa teoria afirma que a Bíblia foi escrita por homens dotados de inteligência singular e é o discernimento superior das verdades moral e religiosa por parte do homem natural. Assim como tem havido artistas, músicos e poetas excepcionais que produziram obras de artes que nunca foram superadas. Também em relação às Escrituras, houve homens excepcionais, gênios religiosos com visão espiritual, que por causa de seus dons naturais foram capazes de escrever as Escrituras. Essa é a noção mais baixa de inspiração, pois enfatiza a autoria humana a ponto de excluir a autoria divina. Essa teoria foi defendida pelos pelagianos e unitarianos. Teoria da iluminação ou mística. Essa teoria afirma que a inspiração é simplesmente uma intensificação e elevação das percepções religiosas do crente. Cada crente tem sua iluminação até certo ponto, mas alguns têm mais do que outros. Se essa teoria fosse verdadeira, qualquer cristão em qualquer tempo, através da iluminação divina especial, poderia escrever as Escrituras. Teoria da inspiração dinâmica. Afirma que Deus forneceu a capacidade necessária para a confiável transmissão da verdade que os escritores das Escrituras receberam ordem de comunicar. Isso os tornou infalíveis em questão de fé e prática, mas não nas coisas que não são de natureza imediatamente religiosa. Isso é, a inspiração atinge apenas os ensinamentos e preceitos doutrinários.
as verdades desconhecidas dos autores humanos. O trabalho do Espírito Santo foi o de dirigir o escritor aos pensamentos ou conceitos que ele devia ter, deixando que a própria personalidade do escritor participasse da escolha das palavras. Ou seja, é a combinação de elementos divino e humano no processo da inspiração da escrita da Bíblia. Essa teoria apresenta algumas falhas. Ela não explica como os escritores poderiam mesclar seus conhecimentos sobrenaturais ao registrarem uma sentença e serem rebaixados a um nível inferior ao relatarem um fato de modo natural. Teoria do ditado ou mecânico. Afirma que os escritores foram meros instrumentos, amanuenses, e que Deus ditou cada palavra da Bíblia, excluindo qualquer participação intelectual do homem, a não ser que soubesse escrever. Se Deus tivesse ditado as escrituras, o seu estilo seria uniforme, o vocabulário seria o mesmo. Teoria da inspiração parcial. Essa teoria ensina que partes da Bíblia não são inspiradas e outras não. Assim, a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela simplesmente a contém. Teoria da inspiração das ideias, dos conceitos. Essa teoria pressupõe pensamentos à parte das palavras através da qual Deus teria transmitido as ideias e deixou o escritor livre para expressá-la em sua própria linguagem e estilo. Essa teoria ignora a importância das palavras em qualquer mensagem. Muitas passagens bíblicas dependem de uma das palavras usadas para seu entendimento. O estudo exegético das escrituras nas línguas originais é uma tentativa de descobrir o real significado de certas palavras para que se entenda corretamente o conceito esboçado pelo autor. A Bíblia sempre enfatiza suas palavras e não um simples conceito. Teoria gradual afirma que a inspiração se dá em níveis diferentes, ou seja, que algumas partes da Bíblia são mais inspiradas do que outras. Teoria da inspiração plenária e verbal ensina que todas as partes da Bíblia são inspiradas, que os escritores não funcionaram como máquinas inconscientes, mas que houve cooperação vital e contínua entre eles e o Espírito Santo que os capacitava. Afirma que homens santos de Deus escreveram a Bíblia com as palavras de seu próprio vocabulário, porém sob a influência poderosa do Espírito Santo. Iluminação. Definição: é a vivificação da percepção do autor a fim de entender a revelação já recebida. É a influência do Espírito Santo no cristão, capacitando-o para entender as Escrituras. Relação entre revelação, inspiração e iluminação. Esses três temas estão estritamente ligados entre si, porém são interdependentes. O texto de 1 Coríntios 2,9 faz menção a esses três temas. A revelação nos versículos 10, a iluminação no versículo 12 e a inspiração no 13. 1. Inspiração acompanhada de revelação. 2. Inspiração acompanhada de revelação imediata. 3. Inspiração sem iluminação. Caso dos profetas referidos em Pedro 1:11. Inspiração acompanhada de iluminação, como no caso de Paulo em 1 Coríntios 2:12. Revelação sem inspiração imediata, Êxodo 21 e 22. Iluminação sem inspiração, caso dos que pregam a palavra. Autoridade da Bíblia. O texto bíblico pressupõe sua própria autoridade. O Antigo Testamento, por exemplo, é sempre citado no Novo Testamento depois de fórmulas como Deus disse ou o Espírito Santo predisse. A palavra da Escritura é identificada como a palavra de Deus. Essa mesma autoridade é atribuída aos escritos apostólicos em pé de igualdade com as Escrituras do Antigo Testamento. Os escritos apostólicos normalmente vêm antecedidos da fórmula está escrita. Portanto, tanto no Novo como no Antigo Testamento é apresentada a Bíblia como a palavra de Deus dotada de autoridade. No caso
de autoridade, mas nós vamos deixar um pouquinho mais para frente, a inerrância da Bíblia. A expressão inerrância significa que a verdade transmitida em palavras que, entendidas no sentido que realmente se destinavam a ter, não expressam erro algum. A inspiração garante a inerrância da Bíblia. Inerrância não significa que os escritores não tinham falhas na vida, mas que foram preservados de erros os seus ensinos. Não significa que não se possa interpretar erroneamente o texto ou que ele não possa ser mal compreendido. Princípios da inerrância. A inerrância diz respeito ao que é afirmado e declarado, não ao que é apenas registrado. A Bíblia registra declarações falsas feitas por ímpios. A presença dessas declarações nas Escrituras não significa que sejam verdadeiras. Garante apenas que estão corretamente registradas. Ao afirmar que tudo que está na Bíblia é verdade, a pessoa não é obrigada a afirmar que toda a verdade está dentro da Bíblia. A veracidade da Escritura. A doutrina da veracidade da Escritura afirma que a verdade absoluta, não somente da Escritura, mas também de Deus, que é o seu autor. Essa doutrina contrasta com o relativismo da sociedade pluralista, para quem não há verdade absoluta. Implicações da veracidade. Deus não pode mentir ou falar falsamente. A Bíblia é verdadeira e isenta de erro, visto que as palavras da Bíblia são a palavra de Deus, e visto que Deus não pode mentir ou falar falsamente, é correto concluir que não há nada inverossímil, nem erro algum em parte alguma das Escrituras. As palavras de Deus são o padrão supremo da verdade. Na oração sacerdotal, Deus faz uma grande declaração acerca da palavra de Deus. João 17:17, Jesus dizendo: a tua palavra é a verdade. A suficiência da Escritura. A suficiência da Escritura significa que ela continha todas as palavras de Deus que ele pretendeu que seu povo tivesse em cada estágio da história redentora. E que agora ela contém tudo o que precisamos que Deus nos diga para a nossa salvação. Implicações da suficiência. A suficiência da Escritura nos capacita a encontrar respostas às questões doutrinárias. Essa doutrina significa, além disso, que é possível obter informações e conhecimento, além das questões doutrinárias, também das questões morais. Nessas e noutras questões, o ensino bíblico a respeito da suficiência da Escritura nos dá confiança de que seremos capazes de saber o que Deus requer que pensamos ou façamos nessas áreas. A Bíblia foi escrita de tal modo que todas as coisas necessárias para a salvação e para a nossa vida cristã e crescimento são muito claramente demonstradas nas Escrituras. Nada pode ser acrescentado à Bíblia e nenhum outro livro pode ser considerado de igual valor da Escritura. Esse princípio tem sido violado pela maioria das seitas. Os mormons, por exemplo, dizem crer na Bíblia, mas também dizem crer na autoridade divina do livro de Mórmon. Semelhantemente, a ciência cristã afirma crer na Bíblia, mas na prática considera que o livro Ciência e Saúde, com a chave das Escrituras, é de igual valor, ou maior até, em matéria de autoridade. Mesmo nas igrejas cristãs, erros semelhantes são cometidos com conceitos fundamentados não na Escritura, mas em especulações. A suficiência da Escritura nos lembra de que, em nosso ensino ético e doutrinário, devemos enfatizar o que a Escritura enfatiza e satisfazer-nos com o que Deus tem revelado nela. A autenticidade da Bíblia, página 113, nós estamos agora. Dizemos que é um livro genuíno ou autêntico quando ele é escrito pela pessoa ou pessoas cujo nome ele leva, ou se anônimo pela pessoa ou pessoas a quem a tradição antiga atribui. Ou se não for atribuído a algum autor ou a autores específicos à época que a tradição lhe atribui. A autenticidade relaciona-se ao autor e à época do livro. E
Todos os livros da Bíblia possuem autenticidade comprovada pela tradição histórica e pela arqueologia. A credibilidade da Bíblia. Um livro tem credibilidade quando relata veridicamente os assuntos que aconteceram ou como eles são e quando seu texto atual concorda com o escrito original. A credibilidade do Antigo Testamento é estabelecida por 3 fatos. Autenticado por Jesus, em várias das suas falas durante o seu ministério, ele cita o Antigo Testamento. Prova arqueológica histórica. Arqueológica, através da arqueologia, nós temos encontrado vários, né? A arqueologia, ela tem encontrado vários manuscritos ao longo da história com material que autentica, né, a Bíblia. Né? Através da arqueologia, a Batalha dos Reis, registrada em Gênesis 14, não pode mais ser colocada em dúvida. As tábuas de Nuse relatam sobre 2 mulheres, Raquel e Sara, que deram suas servas aos seus maridos. Os hieróglifos egípcios indicam que a escrita já era conhecida há mais de 1000 anos antes de Abraão. A arqueologia também afirma que o fato de Israel ter vivido no Egito como escravo e ter sido liberto. Além desses, existem outros fatores que comprovam a veracidade do Antigo Testamento. Primeira, arqueologia. Segunda, histórica. A história fornece muitas provas da exatidão das descrições bíblicas. A integridade das escrituras, integridade topográfica e geográfica. As descobertas arqueológicas provam que povos, línguas e lugares e eventos mencionados nas escrituras são encontrados justamente onde as escrituras os localizam. A credibilidade do Novo Testamento é fornecida por 5 fatos. Competência dos escritores, honestidade dos escritores, harmonia do Novo Testamento, prova histórica e arqueológica. Histórica, o recenseamento quando Quirino era governador da Síria, e arqueológica, as descobertas confirmam a veracidade do Novo Testamento. Quirino foi governador da Síria 2 vezes, sendo que Lucas se refere ao segundo período. Nós paramos na página 115 e prosseguimos na página 116 no próximo vídeo. Boa aula, façam as recapitulações.